acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido jamais. Ei, gente, boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar. Ontem o Corinthians venceu o Cruzeiro 1-0, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O torcedor cruzeirense tá com a cabeça inchada por conta da derrota, mas também por conta desse lance. Olha essa imagem, o gol do Memphis, gol da vitória. O que você acha, ó? Tocou ou não tocou na mão? É o assunto do dia, polêmica, assunto do momento. Vamos debater tudo isso já, Henrique Fernandes aqui. Esse gol foi um detalhe importante da história do jogo de ontem, mas vamos por partes. Vamos primeiro começar contando como que foi a noite de Copa no Mineirão. De que adianta festa tão bonita que não se repete ao fim do jogo? Muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com duas equipas com uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. O sonho cruzeirense do 7º troféu da Copa do Brasil ainda é real, mas está embaçado. O time tinha que ter entrado no embalo da torcida, sufocado o Corinthians, esperou o Corinthians ir pra cima. Tem o lançamento fechado do Memphis, olha o desvio, a bola tá viva, rasga a defesa do Cruzeiro de qualquer maneira. O cobrador do escanteio do Corinthians foi um dos grandes personagens da partida. Duelo dentro do duelo. Não à toa, Memphis Depay e Matheus Pereira usam o número 10 na camisa. O Matheus Pereira defendeu o Hugo Souza. Quase. O Cruzeiro chega na finalização do Matheus Pereira. Memphis carrega na entrada da área, disparou de pé direito, a bola passa à esquerda. Memphis dentro da área é ainda mais perigoso. Na ajeitada de bola de Yuri Alberto, ele ficou de frente para Cássio. O antigo ídolo do Corinthians não conseguiu impedir o gol do astro atual. Decisivo no primeiro jogo aqui em Belo Horizonte. Vai, Corinthians! Gol que abriu e fechou o placar no Mineirão. É bom assim, de virada. Não tem discussão, o time dos caras é ruim. Não tem pra que desespero, não é mesmo? Não tem. A gente já tá acostumado a reverter placares. Não vai ser novidade ganhar lá. Jogo de volta a gente conversa. Tem que respeitar o rei. Otimismo, mesmo com derrota. É pelo peso da camisa, é pelo retrospecto de maior campeão da Copa do Brasil, mas não é pelo futebol apresentado nesse primeiro jogo da semifinal. Otimista de verdade. 3 do Caio Jorge. Diferentemente de certas pessoas, né? Precisamos jogar bola, tem que chutar. Chutar não tá chutando a gol, cara. Nem chute de Caio Jorge funcionava. A bola desvia e fica amortecida para a defesa do Hugo Souza. O time entrou morto, não entrou com o espírito de semifinal de Copa do Brasil, não entrou. As tentativas de arroio também não entraram, graças a Hugo Souza. Matheus Pereira Avança para a entrada da área, bate cruzada, ela desvia, fora! Vitinho, Invadiu, bateu cruzado para fora! Gabriel, Disparou fora! fora de casa é onde o destino do Cruzeiro será traçado na Copa do Brasil. Ao longo do ano, teve muitos jogos fora de casa que fui ganhar. Podemos também ir ganhar este adversário e qualificar. Dizer que não acabou, tem que a gente vai confiante também para fazer um grande jogo lá e sair com a classificação para a final. Já é domingo, a oportunidade de escrever a nova página. Vai lá em São Paulo e tenta dar o troco. Pronto, fechado, tá fechado. Tá fechado, é isso aí. Henrique Fernandes, eu só te coloco nas bocas no Globo Esporte. Que é só facilidade, né? Hoje é sem moleza, Henrique Fernandes, tá bom? E aí, beleza? Vamos falar da polêmica, né? O lance que tá na boca do povo, mão do Memphis. Dá uma olhada nessa imagem que foi feita pelo Chris Sevieri, um produtor de vídeo que estava trabalhando no jogo de ontem. Essas imagens não estão na transmissão e não estão disponíveis para análise do VAR. E aí, Henrique? Com a imagem não dá pra brigar, a bola toca no braço do Memphis. Aí a gente tem que citar o que diz a regra. Se o cara que faz o gol bate com a mão na bola, com intenção ou sem intenção, com impacto ou sem impacto, o gol tem que ser anulado, tem que ser marcada a falta. Então com essa imagem, eu diria que o gol foi irregular. Pois é, mas é importante também te mostrar, pra você que tá em casa, as imagens que foram captadas pelas câmeras da Globo. Elas não são conclusivas. Essas aí já não dá pra ver tão bem, né, Henrique? Isso, aí como o VAR não recebe imagens com a clareza que tinha aquela imagem que a gente mostrou, que não estava na transmissão e não estava no VAR,
o VAR não chama o árbitro, vale a marcação de campo. Como o Daronco validou o gol foi validado no campo. Então, assim, 1-0 Corinthians. Com as imagens de hoje a gente discute o lance, mas com o que ontem se sabia na transmissão e no VAR, de uma forma geral, a arbitragem agiu corretamente. Bom, pro PC Oliveira, nosso analista de arbitragem, nenhuma das imagens é conclusiva de que houve um toque de mão do Memphis. Mas esse gol, para além da polêmica, Henrique, teve toda uma construção de jogada, né? É isso, não dá pra gente descrever a derrota do Cruzeiro só por esse lance. Estamos vendo o lance do gol. Olha como o Corinthians trabalhou a bola com calma. Olha a genialidade do Memphis, que vai clarear a jogada pro Breno Bidon com um toque. E repara no Vidalba, Maurício. Vai acompanhar ele, né? O Vidalba tá marcando o Memphis, não tá? Primeiro toque mata a marcação dele. Ele corre pra proteger a área. Breno Bidon, feijão com arroz, bola pro Carrilho. Aí um detalhe, o Carrilho já tinha feito um cruzamento buscando o segundo pau minutinhos antes. Eu acho que o Vidalba tentou adivinhar esse cruzamento, foi lá marcar o Yuri Alberto, não ganhou a bola, e aí o Yuri toca achando o Memphis sem marcação no miolo ali da pequena área. Fica fácil pra ele. Vai discutir o toque de mão ou não, mas o fato é que ele estava sozinho na área por causa dessa movimentação. Falamos da polêmica do gol, falamos do Corinthians, que teve mérito, mas o Cruzeiro também não foi bem, né, Henrique? O ataque não funcionou, né? Foi o pior jogo do ponto de vista ofensivo que o Cruzeiro entregou em muito tempo e no momento mais decisivo, né? Eu acho que teve pouca precisão pelos homens de frente. Pra mim, essa foi a grande chance do primeiro tempo. Uma jogada de erro de saída de bola do Corinthians, o Pereira consegue limpar, mas bate em cima do Hugo Souza. O Corinthians mudou um pouco a forma de marcar, isso causou muita dificuldade ao Cruzeiro. E me chamou a atenção a início do segundo tempo, o melhor momento do Cruzeiro no jogo. Como o Corinthians protegeu bem a sua área, né? Sempre com muita gente. O Cruzeiro teve 13 escanteios, não aproveitou muito bem esse tipo de jogada. Depois, o Jardim fez algumas mexidas. O Gabi, por exemplo, entrou no jogo, entrou como ponta direita para fechar um pouco e finalizar. Essa foi a melhor dele. Mas muito pouco para um time que precisava abrir caminho nesse jogo de ida. E falando em ponta, a gente estava discutindo sobre isso, o Leonardo Jardim começa com o Arroio. Para mim foi o grande problema ofensivo do time. Ah, é? Acho que tanto o Arroio quanto o Christian não fizeram um bom jogo. O Arroio foi uma escolha, era ele ou o Sinisterra. Eu até achava, antes do jogo falei isso, que o Sinisterra vinha num momento um pouco mais consistente, acho que o Arroio sentiu um pouco o jogo. E o próprio Christian, que é um jogador que aparece como elemento surpresa, que tem muita vitória física ali, é um jogador forte, não conseguiu entregar muito. Então acho que os pontas terem estado abaixo facilitaram o trabalho do Corinthians, que marcou muito bem. Não vamos tirar o mérito do Corinthians, o Corinthians jogou bem. Assim como o Cruzeiro pode jogar bem no jogo de volta e se classificar. A torcida, por sua vez, fez a sua parte, né? Uma festa linda no Muito bonita. 59 mil torcedores e mais 2, quinto maior público da temporada. Mas o Jardim reclamou depois da entrevista coletiva e disse que estava esperando um apoio, uma manifestação antes da partida na Toca da Raposa. Vamos ouvir. Uma chamada de atenção é... eu achava que íamos ter o apoio na Toca antes deste jogo tão importante, não tivemos. Peço aos nossos adeptos, também façam-nos uma visita à Toca para motivar este pessoal, que eu acho que pelo trabalho que eles fizeram durante todo o ano merecem esta motivação final para a gente conseguir chegar a mais uma final da Copa. Para chegar na final, o jogo de volta domingo, 6 da tarde, com transmissão da Globo. O Cruzeiro precisa de 2 gols para passar direto e se vencer por um gol de diferença, a disputa vai ser nos pênaltis. É porque uma das grandes polêmicas do jogo extra-campo, né, foi a questão da torcida. Mineirão lotado de cruzeirenses, mas a torcida do Corinthians fez bastante barulho também. Nós vamos mostrar isso e também vamos ouvir o Jardim, Gão. Muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com 2 equipas de uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. Acredito, enquanto que agora vai as críticas e vai a parte negativa, eu acredito que esta equipa, que ao longo do ano teve muitos jogos fora de casa que foi ganhar, podemos também ir ganhar este adversário e qualificar. Uma chamada de atenção é... eu achava que íamos ter o apoio na Toca antes deste jogo tão importante, não tivemos. Peço aos nossos adeptos e àqueles que tiveram a nos dar um apoio grande nos outros 2 jogos para a taça, aqui contra o nosso adversário, que também façam-nos uma visita à Toca para motivar este pessoal, que eu acho que pelo trabalho que eles fizeram durante todo o ano merecem esta motivação final para a gente conseguir chegar a mais uma final da Copa. Vai! Olha! Quem que tava no WhatsApp ali, gente? Gão, e na sequência aí, pra você comentar. Bebel, o Jardim, ele
Vou ser sincero pra você, Jardim, se tem alguém que não deve ser cobrado, esse alguém é a torcida do Cruzeiro. Né? Esse gol irregular do Memphis Depay, que a bola bate na mão dele, vou deixar isso bem claro aqui, mas eu tenho que também falar sobre a ausência do futebol do time do Cruzeiro, que ontem estava irreconhecível. Jardim, é sobre isso que a torcida do Cruzeiro espera um posicionamento diferente do seu time. Ela não tem que ser cobrada. O valor dos ingressos ontem eram valores absurdos, absurdos. Futebol hoje é muito caro. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, tenho condições, inclusive, de pagar ingresso para os meus filhos irem para campo, diferente de que todo mundo acha que eu ganho ingresso. Não ganho ingresso, tenho que comprar ingresso para os meus filhos irem nos jogos. Imagina quem tem 2, 3 filhos, às vezes não tem condições nesse sentido. Cobrar o torcedor, isso é uma piada de mau gosto, sem dúvida nenhuma. A gente espera atitude. E, Fael, nesse momento eu estava escrevendo o meu texto, já era o final do jogo mais ou menos, estava escrevendo o meu texto que está lá, inclusive no Twitter, já caminhava ali para os 2 últimos minutos, ali para o final do jogo, e a gente sabe, a gente que trabalha com jornalismo já começa a escrever, inclusive essas análises durante a partida, sem dúvida nenhuma, diferente de você que está usando um argumento que é do lado do seu time, que usa a caixa de som, para poder tentar falar da torcida do Cruzeiro, que sempre calou vocês, principalmente na Arena MRV. Muito obrigado. No dia que o Sampaoli elogiou a massa do Galo, que faz um textão, o Jardim cobra, fala que a torcida abandonou, a gente vê a torcida calada, e você tá no WhatsApp ali, ou quase que eu falei aplicativo errado? Tava escrevendo você ainda tá no WhatsApp, o texto do jogo, né? Meu texto que eu tenho que escrever sempre depois do jogo, faltava os 2 minutos para acabar a partida, mas eu lembro muito bem também de você falando aqui do Lianco, sobre ele dando aula também, sobre como a torcida deve se comportar em campo. Eu lembro muito bem disso também, viu, Fael? Não adianta, são 2 pesos, 2 medidas. Não adianta criar a hashtag, Gão, falando que é jogo, repercussões. Vitor Moreira já chegou de férias, Gão, te trazendo mais notícias. Festa mesmo, só antes da bola rolar. A recepção para os jogadores do Cruzeiro teve até rua de fogo. Mas parou por aí a empolgação do torcedor, tá? Aconteceu que o Cruzeiro entrou displicente, né? Entrou de uma forma... Achou que qualquer hora ia ganhar. O Corinthians entrou com a vontade de ganhar do Cruzeiro. Por causa dos 3-0 anterior, talvez achou que entrou mais fácil e infelizmente acabou não acontecendo o resultado esperado. Em campo, um Cruzeiro totalmente apático, sem muitas chances de gol. No primeiro tempo, nenhuma grande chance criada. O Corinthians aproveitou e abriu o placar com o Memphis Depay aos 21 minutos da primeira etapa. O primeiro gol sofrido pelo Cruzeiro na Copa do Brasil deste ano. A minha opinião é que até o gol do Corinthians nós não tivemos bem. Não tivemos bem na agressividade sobre o portador do adversário, não tivemos bem no passe, falhamos muito passe. Depois aos poucos melhoramos e na segunda parte melhoramos bastante. Em termos de segunda parte, muito assim de efetividade, no gesto técnico, no passe, na finalização. O volume de jogo foi pouco, não se jogou 45 minutos, um jogo muito parado. No segundo tempo, o time celeste até ficou mais com a bola, rodou, mas foi pouco efetivo. A chance de maior perigo foi nessa cabeçada do Arroio, mas Hugo Souza defendeu. Para se classificar para a final no jogo da volta em São Paulo, no próximo domingo, o Cruzeiro precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou derrotar o Corinthians por 2 ou mais gols de diferença. Um empate, o Corinthians está classificado. Bom, não foi dos nossos melhores, início de jogo dentro de casa e a gente acabou sendo surpreendido com o gol. Agora é acender a luz da esperança. Ainda tem mais 90 minutos. O que resta é confiar numa virada histórica em Itaquera. A gente confia na volta lá em Itaquera. Vai ser 2-0 pro Cruzeiro lá, aqui é Cruzeiro, a gente confia até o fim. Pé no chão, mas nós vamos deixar de acreditar não, se o Cruzeiro é grande demais, o Cruzeiro jogou mal hoje, mas foi um jogo, tem 90 minutos para jogar lá ainda. 90 minutos, nós vamos chegar lá no São Paulo, vamos colocar a bola no chão, melhor que nós jogamos hoje, nós vamos buscar a classificação lá. Cruzeiro é grande demais, tá? Nós temos medo de Corinthians lá na Arena Corinthians não, nós vamos lá e nós vamos buscar o resultado.
Tá aí, essa aí é a minha torcida, ó. Essa aí, não é momentos específicos do jogo que pegam cortes pra poder mostrar, não. Preciso de caixa de som pra colocar no meu estádio pra mostrar que meu time Fala do canta, jogo, não. Sente Vamos falar da zoeira, não, partida, Gão. então. Bom, seguinte, primeiros minutos do Cruzeiro, irreconhecível. Não era o Cruzeiro que a gente viu propondo o jogo, que às vezes até estrategicamente colocava a bola no pé do adversário. E aí acontece o que a gente pelo menos viu no início do jogo, com o Cruzeiro sofrendo um pouco essa pressão aí do Corinthians, né? O Corinthians que veio para amarrar a partida, que veio para amarrar o jogo, a estratégia dele realmente foi essa aí, foi de não deixar o jogo acontecer, não deixar o jogo rolar, porque sabe que o Cruzeiro com a posse de bola é um time muito agudo. Mas ontem, Leonardo Jardim, o seu time não apresentou nada de diferente, não apresentou aquele Cruzeiro que foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Foi o Cruzeiro que jogou contra o Ceará, foi o Cruzeiro que jogou contra o Santos, foi o Cruzeiro que absurdamente perdeu ponto para o Sport, que já estava praticamente matematicamente rebaixado quando enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. Era um Cruzeiro que não criava, um Cruzeiro que quando chegava na frente do gol diante do Corinthians, não tomava as decisões corretas. A torcida tá parada ali, Hugo? Há uns momentos do jogo em que você tem que observar e ver principalmente a atitude de alguns jogadores. E aí acontece o gol do Corinthians irregular, porque a bola bate na mão do Memphis Depay. Bate na mão do Memphis Depay. É um gol irregular. Mas o que acontece nesse sentido aí? Teve erro sim do Daronco. O VAR poderia ter sido acionado em outros momentos também da partida, principalmente numa jogada em que o Caio Jorge fica na frente do gol e é puxado e é passivo de repente de Dotson para o VAR poder analisar, mas tem que falar da atitude dos jogadores, porque se aconteceu o que aconteceu aqui no Mineirão, principalmente com o erro de arbitragem, vai ter que jogar muita bola. Essa aí é a jogada que eu tô falando, que poderia ter chamado o VAR nesse momento. Vai ter que jogar muita bola em São Paulo para ganhar do sistema, para ganhar de arbitragem ruim, para ganhar de antijogo, para ganhar de todas as adversidades que puder enfrentar lá nos domínios do Corinthians. Mas estou confiante no time do Cruzeiro. Tenho certeza que o Cruzeiro pode buscar essa classificação e tem força para isso, Leonardo Jardim. É só você preparar melhor esse time e não cair no antijogo do time do Corinthians. É assim que a coisa funciona. É assim que tem que funcionar o jogo do Cruzeiro. Um jogo que vai ter que ser muito ofensivo, um jogo que vai ter que ser um jogo rápido, um jogo em que o Cruzeiro vai ter que mostrar sua força ofensiva, que mostrou em jogos contra o Palmeiras, que mostrou em jogos contra o Flamengo, que mostrou em jogos decisivos e importantíssimos, como por exemplo, quando o Fluminense chega do Mundial e é franco favorito. São momentos em que o time do Cruzeiro vai ter que entender quais são essas as dificuldades. Agora, sobre o Fael provocar aqui, eu vou ignorar ele totalmente, que é o único momento de alegria olha como tá que ele tem parado durante esse ano. Gão. E o time do Cruzeiro, percebendo que estava difícil, tentava até criar algumas coisas e não conseguia. O Leonardo Jardim faz mudanças. Concordo com as mudanças dele porque ele tenta colocar o time pra frente. Mas ontem o sistema de criação do Cruzeiro não funcionou. Matheus Pereira, você precisa aparecer nesses jogos decisivos. Você precisa mostrar o camisa 10 realmente que você é. Para isso eu vou confiar em você pro jogo da volta contra o Corinthians lá no Itaquerão. No final do jogo a gente fez essa pressão em cima do Corinthians, mas não dava assim aquela pressão absurda também. Não conseguia concluir em gol as jogadas que a gente fazia. Enfim, é um time que vai ter que ter uma postura totalmente diferente em São Paulo pra gente buscar essa classificação, que eu estou confiante, viu, Bebel? Vamos para um pouquinho de polêmica. Começando por esse gol aí. Foi ou não foi polêmica? Gol de mão, Bebel. Gol de mão. Memphis Depay domina a bola com o braço, tem um ângulo por trás, uma câmera, né, por trás do gol, que mostra ali que na hora que ele cabeceia, ele controla a bola também com o braço ali, né? Essa bola inclusive muda um pouco a direção na hora que ele dá o cabeceio ali e ela fica controlada na direção do gol. Então, mesmo assim, com esse gol aí, eu não isento a cobrança em cima dos jogadores do Cruzeiro. É isso que eu falo com todo mundo. A gente tem que cobrar a arbitragem, a gente cobra a arbitragem, a gente sabe que a arbitragem no Brasil é horrorosa, horrorosa. Era pelo menos pro VAR ter ido consultar. Uma câmera de trás do gol mostra claramente que essa bola bate na mão ali. Mas é a atitude do time do Cruzeiro que me preocupa, sabe por quê? Porque quando o Cruzeiro foi campeão, em várias vezes, foi com erro de arbitragem e ainda assim o Cruzeiro levantou a taça. O Gabigol pensa diferente. O Gabigol tá otimista. Colocou aí nas redes sociais. O Gão amanhã, inclusive, vai trazer. Quero saber se a torcida também tá otimista, o Gão, porque o Gão foi às ruas hoje para saber da torcida no day after. Faltam 90 minutos. Vamos pra cima, Isabel Guimarães. É isso aí, ué. Cruzeirense tá confiante. Vamos buscar essa classificação em São Paulo.
Tá ligado? Vamos que vamos, brother. Essa camisa é gigante. Gigante a camisa do Cruzeiro. Vamos pra cima buscar essa classificação em São Paulo. Tá certo, Gabriel Barbosa? Vamos mesmo. Vou cobrar a atitude dos jogadores aqui, mas pode ter certeza que o apoio não vai faltar e nós vamos garantir essa classificação no domingo. Vamos pra cima. Memphis Depay, a bola toca na mão do Memphis Depay, a bola muda de direção, inclusive, e engana o Cássio nesse momento aí. É um lance muito rápido em que o VAR poderia ter chamado para analisar. Numa câmera de trás do gol, está rodando na internet aí, mostra que a bola realmente bate na mão dele. O Balu de Betim, no intervalo, virou e falou assim, Hugão, seu argumento tem que melhorar nesse ponto porque o Cruzeiro foi prejudicado. A torcida, Balu, seu nome é nome de um jogador gigante do Cruzeiro e tô te respeitando, estou te respondendo com o máximo respeito possível, tá? Olha, a torcida merece ser respeitada porque o futebol apresentado pelo Cruzeiro foi pobríssimo, pobríssimo. Se tiver que ganhar, tem que ganhar de arbitragem ruim e ganhar também na bola dentro das 4 linhas. Mas passou com erro em cima do CRB, gente. É que isso foi o ângulo. O ângulo engana, dá a impressão que bate na bola. Tá muito magoado porque eu eliminei Vamos ele da Copa do embora, Brasil. Miltinho.